Bem-vindos de volta aos vídeos sobre C#, ADO.NET e SQL Server 2008 nestes últimos vídeos, ok? Continuamos a falar aqui sobre os data types do SQL Server 2008 e desta feita para dedicarmos um vídeo aqui aos data types do tipo date e time. Eles têm como principal objetivo guardar valores de datas e tempo e nós já vimos aqui alguns exemplos utilizando o SQL Server Compact Edition. O SQL Server 2008 tem aqui vários data types relacionados com o tratamento de datas e horas, ok? E nós vamos aqui dar uma vista de olhos sobre os principais. Ora, nós podemos ver aqui, em primeiro lugar, por exemplo, o date, ok? O date, por defeito, guarda valores que podem ser passados por string, com um formato de ano, mês e dia. Os valores podem variar entre o ano 1 e o ano 31, ou melhor, e o dia 31 de dezembro de 9.999, ok? E, portanto, não há aqui grandes problemas na utilização, ou grandes dificuldades na utilização deste data type. Vamos aqui fazer uma experiência, vamos aqui gravar, ok, salvar aqui o arquivo de texto, não, ok, cancelar, ok, não, vamos ver aqui no design, há aqui um problema com o nosso numeric, vamos fazer o seguinte, vamos facilitar as coisas, permitindo que ele assimile nulos. Nós vamos aqui adicionar data 1, ok? Para testarmos as datas e vamos colocar aqui date, ok, date, vai também permitir nulos. Isto vai permitir que nós possamos inserir apenas uma linha com este valor e o outro vai ficar nulo, ok? Sem problema nenhum, estamos apenas aqui a testar. E reparem então, vamos aqui a uma nova consulta e vou colocar aqui insert into teste e agora vou só definir valores para, neste caso, para a coluna data 1, ok? Então, data 1, values, e vou apenas definir aqui o valor da data 1. E então, para definir o valor da data 1, eu posso simplesmente passar por aqui o ano, por exemplo, o ano 2000, vamos usar como centro de, ou melhor, como data de referência, por exemplo, o dia de Natal do ano 2000, ok? Então, 2000, o segundo parâmetro é o dia, 25, e o terceiro é o mês, neste caso 12, okay? Separados por evens. Vamos executar. Okay? Ele diz falha a converter data e hora na cadeia de caracteres. Okay? Vamos então trocar aqui. Vamos passar o 12 para o centro. Okay? E vamos passar para aqui o 25. E vamos ver o que é que vai acontecer. Executar e cá está. Okay? Portanto, a estrutura é ano, mês e dia. Poderá acontecer em algumas circunstâncias esta ordem de fatores poder ser alterada. Isso quando nós estamos a utilizar, por exemplo, o C#. E nessas circunstâncias é uma questão de testes. Nós devemos sempre testar as nossas aplicações no sentido de ver se os valores estão a ser introduzidos corretamente. Neste caso, se nós agora formos aqui verificar as linhas, reparem que cá está um valor nulo no primeiro, porque nós não atribuímos nada, e cá está o valor da data 1 inserido corretamente, ok? Vamos deixar ficar aqui esta query para que sempre queiramos atualizar os dados o possamos fazer. E vamos aqui fazer o seguinte. Vamos regressar aqui ao nosso design. Vamos adicionar uma data 2. Ok? E desta feita temos o data time. Ora, o data time permite guardar valores entre o dia 1 de janeiro de 1753 e 21 de dezembro de, ou melhor, o dia 31 de dezembro de 1999. No entanto, é aconselhado usar, em vez deste tipo, os tipos time, date, que nós acabamos de ver, o datetime 2, que iremos ver a seguir, e depois também existe um outro, que é o datetime offset, que nós não vamos aqui ver em detalhe, mas este conselho vem no sentido que são tipos, estes tipos time, date, datetime 2 e datetime offset, são mais de acordo com os standards SQL, ok? Datetime, à semelhança do que acontece com outros tipos de data types, nomeadamente o image e o ntext e o text, eventualmente virão a ser excluídos de futuras versões do SQL Server, ok? E, portanto, é conveniente não utilizar esse tipo de
data types, uma vez que se depois quisermos fazer atualizações na nossa aplicação, poderemos ter necessidade de estar a alterar a estrutura da base de dados e por vezes isto não é assim tão simples como parece. Okay? Então vamos saltar o datetime para vermos especificamente aqui o time, ok? Vamos aqui procurar o time e como podem reparar o time tem aqui também argumentos, ok? O time permite definir horas do dia em formato de 24 horas e permite-nos definir até as frações de segundo, que neste caso são passadas dentro daquele argumento que está ali com o set. Okay? Não somos obrigados a utilizar as frações de segundo, elas podem ser simplesmente zeros, mas vamos reparar o seguinte, vamos imaginar que nós queríamos até aos centésimos de segundo, neste caso vamos colocar aqui 3. Okay? O que vai acontecer aqui neste caso é o seguinte, eu vou aqui inserir um valor, okay? Neste caso data 2, e vou inserir aqui um valor de tempo. Ora, os valores de tempo são passados da seguinte forma, em primeiro lugar a hora, em formato de 24 horas, o que quer dizer que, por exemplo, 23 horas, depois 2 pontos, 30 minutos, 2 pontos, 15 segundos, ok? E depois para colocar as frações de segundo, eu já o vou mostrar. Eu primeiro vamos aqui executar, ok? Ele diz que o nome da coluna data 2 é inválido, isto porque eu ainda não gravei aqui a nova estrutura da base de dados. Eu vou aqui clicar em gravar, ok? Agora sim, vamos novamente executar aqui o nosso código. Vamos executar, cá está. Uma nova linha foi inserida, vamos executar aqui para ser apresentado o valor e ele diz nulo, olé, ok? Isto porquê? Porque ele está apenas a ir buscar aqui o data 1, vamos colocar aqui data 2, ok? Vamos executar e cá está. Então, nós enviamos para a nossa base de dados as 23 horas, 30 minutos e 15 segundos. No entanto, uma vez que nós tínhamos definido aqui 3 como argumento no time, o que vai acontecer é que ele vai colocar aqui os centésimos como 000. Okay? Então, neste caso, se eu quiser adicionar uma nova linha, eu posso simplesmente adicionar os centésimos de segundo, por exemplo, desta forma, colocando um ponto e depois, por exemplo, mais meio segundo, ok? 500. Ora, vamos aqui executar, cá está, não há erros, vamos voltar aqui a executar este código e reparem como aparece já aqui o 500, ok? Portanto, muita precisão aqui no time, que nos permite então definir valores de tempo. Temos depois do datetime 2, vamos voltar aqui à nossa, eu vou aqui apagar isto tudo, porque senão torna-se extremamente mais fastidioso estar aqui a alterar valores manualmente. Eu vou depois pedir aqui queries automáticas e, portanto, o que eu vou agora utilizar aqui é o datetime 2. E reparem que o datetime 2, okay, tem também aqui o valor set. Isto porquê? Porque é uma formulação mais avançada do data type datetime. Okay? Permite definir data e a hora no mesmo campo, mas na sintaxe das horas permite-nos então definir aquilo que nós vimos também no time, isto é, definir frações de segundo. E se eu colocar aqui 3, eu estou a definir as frações de segundo que eu posso definir na minha data. É evidente que eu aqui posso fazer simplesmente o seguinte, reparem, eu vou aqui criar uma nova consulta e fazer insert into test data ou date data, e agora vamos ter aqui que refrescar isto tudo, ok, data 2, ok, tem ali um time 3, ok, eu ainda não gravei aqui a nova estrutura, vou gravar a nova estrutura da base de dados, ok, vou agora pressionar F5 para refrescar aqui, cá está date 3, então vamos colocar aqui data 3, ok, e agora values, e vamos tentar passar uma data para lá. Ora, o que vai acontecer então, eu vou passar outra vez o dia de Natal do ano 2000, 25, 12, ok? Vamos ver se esta formulação funciona, vamos executar, e ele diz que não, que o nome da coluna data 3 é inválido, porque eu coloquei date 3, ok, muito bem. Vamos colocar date 3, vamos executar. Ok, ele diz que há uma falha na cadeia, neste caso vamos colocar aqui o mês e o dia. Vamos executar e cá está. Ora,
O que acontece então na prática é que, apesar do campo ser do tipo datetime 2, o que vai acontecer é que, como eu só forneci a data, quando eu agora for buscar aqui os valores que eu inseri, reparem o que é que aconteceu. Ele colocou uma data e depois assumiu que o tempo eram as 0 horas, ok? Tudo a zeros, incluindo aqui os três dígitos da fração de segundo. Eu posso, evidentemente, aperfeiçoar aqui os valores. Vamos para isso colocar aqui um espaço, vamos colocar a hora, que neste caso pode ser as 23 horas, 30 minutos, 15 segundos e 500, ou melhor, aqui o 500 tem que ser com um ponto, 500 na fração de segundo. Vamos executar, cá está mais uma row afetada, vamos aqui refrescar e cá temos então o nosso datetime 2 a utilizar então este espaço para inserir uma data e uma hora com a precisão de números de frações de segundo aqui ao fundo, ok? E portanto é mais do que suficiente para podermos definir datas e horas aqui no SQL Server 2008. Existe depois também o Datetime Offset, que permite fazer o mesmo que o Datetime 2, mas as horas estão relacionadas com fusos horários. Nós não vamos aqui estar a especificar muito mais sobre esses aspectos. No próximo vídeo vamos falar um pouco sobre os data types relacionados com variáveis alfanuméricas.